dia, meus amigos, tudo bem? Olha, nós temos hoje um assunto muito sério aqui. Nós não queremos cair na vida, mas quantas vezes caímos? E se nós observarmos as nossas quedas, elas não são de uma hora para outra, elas passam por um processo, existem passos para a nossa queda. E a gente vai tomar, por exemplo, para entender um pouco melhor isso, a vida de Davi. Davi não caiu de uma hora para outra, não. Você sabe que a obra do inimigo ele é muito astuta, né? É uma ação secreta que ele vai fazendo, minando aquilo que a gente não pode deixar acontecer, né? De que a gente não pode perder. Ele vem para minar a nossa fidelidade para com Deus, a gente deixa de ser fiel a Deus em pequenas coisas, aí a gente deixa de confiar no Senhor e daí a gente começa a ficar disposto, sabe? Aberto para praticar os costumes que o inimigo apresenta para todos nós que estão aí no mundo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas passo a passo ele foi se tornando um homem segundo o coração de Satanás. Ele era o rei de uma grande nação, Israel era poderosa naquele momento. Ele tinha poder, ele tinha um povo que amava ele honrava a Deus, Deus honrava ele, mas naquele momento, em um dos momentos da sua estabilidade como rei, como governante, ele deu o primeiro passo para a queda. Ele deixou de depender de Deus. Ele descansou no seu sucesso, descansou nas suas habilidades, nas suas potencialidades. Ele descansou, sabe, no poder e no luxo. Sabe, talvez você não tenha luxo, talvez você não tenha riquezas, mas você pode, e eu também, descansar nesse fato de a gente confiar, levar a nossa vida, sabe, do jeito que a gente quer, no sentido de que eu não preciso de Deus para ficar perguntando tudo. Eu vou negligenciando o meu contato com ele. E quando isso acontece, a gente vai indo para o segundo passo. É que os princípios não têm mais a mesma relevância. O pecado já não é mais tão pecado para a gente. Cada vez que a gente vai se afastando mais e mais de Deus, isso vai acontecendo. Só que daí, a gente vai para o terceiro passo, assim como foi Davi também. A gente vai aceitando, ouvindo as ensinações diabólicas, né? E esse ouvir aqui é no sentido de praticar. E Davi praticou um ato que não deveria. Ele teve um caso com Batseba, uma mulher que não era dele. Aí veio o quarto passo. Quanto mais a gente dá ouvidos para o inimigo, mais a gente vai se enterrando, né? E Davi foi se rebaixando cada vez mais. Ele se sentiu culpado pelo que aconteceu, mas ele não estava arrependido não, porque tinha sido bom. Só que ele tinha que esconder o erro dele. Por quê? Porque Batseba estava grávida. Aí ele tentou ludibriar o marido dela, né, fazendo com que ele voltasse da guerra, tivesse uma noite com a esposa, e assim as pessoas iam achar que a gravidez era do marido e não de Davi. Só que isso não deu certo, gente. E quanto mais bobagem a gente faz, mais a gente vai se enterrando. E daí ele foi para o quinto passo, num ato de desespero. Ele aceitou a sugestão de assassinar Urias. De que maneira? Estrategicamente. Botou ele lá na ponta da batalha para ser logo morto pelos inimigos. E Batseba, então, estaria livre, digamos assim, e ninguém ia suspeitar. Gente, mas a mentira sempre tem perna curta, a verdade sempre vem à tona. Davi se entregou para o maligno como um agente de Satanás, ele manchou a vida dele, né? Ele desonrou a Deus, a família e o reino de Israel. Queridos, pensemos bem a respeito disso. Nós precisamos cuidar para evitar esse primeiro passo, né? E desde o início, o Satanás está fazendo isso para a gente cair. É o primeiro passo, ele fez com os anjos, fez com Adão e Eva, ele faz conosco hoje. Para quem se arrepende, há perdão. Mas quanto sofrimento poderia ter sido evitado se a gente dissesse não? Não para a primeira insinuação do inimigo. Então vamos resistir em nome do Senhor, porque, gente, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Que Deus ajude você, seja forte e resista. E se você caiu, se levante, se arrependa, não apenas sinta culpa, se arrependa, porque Deus está disponível para ajustar a nossa vida. Tenha o que tenha acontecido. Um ótimo dia, até amanhã.